contrariado com São Paulo, já começando a querer voltar para o interior da fazenda, para a vida da fazenda. Até que trabalhando lá na loja de calçado, eis que veio um vendedor de sapato, que era crente Alberto da Aragião. Foi um dos 2 primeiros alunos do Instituto Bíblico Peniel, da Missão Nova Estrela do Brasil, fundado em 1956. Ele que me falou do Evangelho e me levou a Cristo. Interessante que ele entrava lá na loja para falar com os espíritas que tinham lá. E falava, e eu, caipirinha, paulista, estava lá no campo, estava dando bola para mim. Mas eu escutando. E aquilo estava me interessando. Aí um belo dia, ele tinha aqui na lapela um distintivozinho MPC. E eu fui e perguntei para ele, o que é isso aí? Ele tinha uma voz muito grossa. Ele falou, aqui é Monsenhor de Pão na Cristo. O que é isso? É um grupo de jovens que vivem para Deus. Aquilo foi como uma flor que se abriu. Aí ele contou como vivem aqueles jovens e tudo, tem um alvo na vida e tudo, são missionários, pregam o Evangelho, vivem para Deus. Eu falei, mas isso aí que eu estou procurando na vida, eu quero uma coisa sublime, eu quero uma coisa linda, eu quero uma coisa boa, não é? Eu não quero ver nesse negócio aqui, eu até fiz uma poesia. Eu vou apresentar para vocês. Agora eu vou receber. Se eu disser, meu amigo, que a ilusão que está comigo já me fez sofrer demais, não pense que foi o escuro que pôs todo o meu futuro tantos passos para trás. Pois é do escuro que eu vivo, é dos versos que eu arquivo, que vive o meu coração. Não dessa vida agitada e nem desses camaradas que são amigos de ocasião. No meu quarto, quando eu deito, eu tenho, além do meu peito, do meu ser, meu coração, pendurado à cabeceira minha santa padroeira, eu era um irmão católico, e o meu amigo violão, que já estava lá. Então eu tinha aquele sonho. Né? Quando ele falou disso aí, eu disse, mas isso é que eu quero. Não demorou nada, ele me deu o Evangelhozinho de São João, naquela época eu estava morando em Santana, numa viagem de bonde, aquele trânsito congestionado, eu falei garrafado, porque bonde não é garrafa, congestionado, eu li quase todo o Evangelho de São João. Aí foi ligeiro, veio a conversão. Né? E agora convertido, família católica, 9 irmãos, papai e mamãe, e eu comecei então a falar do Evangelho. Mas que jeito? Eu sabia, né? E cada vez que eu ia falar minhas perguntas, não sabia responder, aquela coisa toda e tal. Aí um belo dia, depois de algum tempo, conversando com o Alberto, a gente sempre andava junto, ia para a igreja junto e tudo. Aí ele disse, não, eu estou com um livro aqui em São Paulo. Eles lá ensinam a Bíblia muito bem. Então eu vou estudar lá, para poder aprender a Bíblia, porque ele falava versículo um em cima do outro, assim como ele evangelizava. E eu queria falar, mas não sabia dos versículos. Né? Aí, então, vamos lá. Foi lá para Instituto Bíblico do Brasil. Quem conhece a Rua Pires da Moca, existe até hoje. Né? Então fomos lá, foi estudar a Bíblia no Instituto Bíblico do Brasil. Eu não tinha a mínima ideia do que ia se chamar. Não tinha chamado para pastor, não tinha chamado para evangelista, não tinha chamado para missionário, não sabia o que era, não sabia nada. Eu fui para o Instituto Bíblico para aprender a Bíblia, para poder pregar o Evangelho para a minha família. Mas acontece que aquele mesmo que tinha me chamado no tempo eterno, e que estava preparando todas essas coisas, me levou exatamente para o Instituto Bíblico do Brasil, que era liderado por um grande professor da Bíblia da Igreja Cristã Congregacional, Oliver Thompson, que fez o seu curso no Instituto Bíblico de Lourdes, um grande professor da Bíblia.
E mais, um dos colegas dele do Instituto Bíblico de Moody, nos Estados Unidos, sempre precisa colocar na história de missões indígenas aqui no Brasil, Reverendo Paulo Gaio. Reverendo Paulo Gaio tinha trabalhado 12 anos com os Namiquaras, não tinha preparo nenhum, nem linguista, nem missiológico, nem nada. Foi um fracasso o trabalho dele. Houve até alguns assassinatos lá com os Namiquaras naquele tempo. Ele voltou para os Estados Unidos que não queria saber nem de Brasil, nem de índio mais. Né? Mas lá teve contato com a New Tribes Mission, foi para o acampamento da missão lá, que eles chamam de Boot Camp, e ganhou uma visão diferente dos índios e do trabalho indígena. Aí veio para o Brasil, ele foi um dos primeiros, ao lado dele Neil Hawkins, da MEVA. Ambos vieram para o Brasil com o propósito de convocar, desafiar brasileiros para o trabalho indígena. O reverendo Paulo sempre dizia: vocês brasileiros terão melhores condições de se adaptar no contexto indígena do que nós da outra América. Nós da outra América. E ele veio a São Paulo também por causa dessa chamada eterna, que não tem nem como explicar. Quando o Oliver Thompson soube que ele estava em São Paulo, convidou para lecionar no Instituto do Brasil. E ele levou mais 2 ou 3 colegas seus da missão do Brasil, que havia chegado há pouco tempo aqui no Brasil, e era um professor lá. E foi naquele ninho de missionários que eu caí. Aliás, que eu me caí. Me caí naquele ninho de missionários. Aí não demorou muito, né? Não demorou muito. Veio a chamada de incontestável. Não é? Não tive nenhuma visão, nada de profissão. Não ouvi nenhuma voz assim excepcional, nada contra também. Simplesmente recebi a informação. E a minha chamada foi assim, uma chamada pela informação. E sabe, naquele tempo, índios, ninguém falava de índios, não saía na mídia. Não era índio, não era machete. Estavam lá sumidos, lá no mato, né? Mas aí Deus reuniu o útil ao agradável. Né? Ele me chamou para os índios e ao mesmo tempo estava me levando para o mato de volta. Eu estava doido para ir para o mato. Né? Saí de São Paulo. A minha senhora, a dona Gudrun, ela costuma dizer, o Rinaldo, quando foi chamado para ser missionário, para lá para o sertão, ele voltou para a infância. Né? Para viver aquela vida. Assim foi, aconteceu as minhas 2 primeiras chamadas. Aquela chamada eterna e aquela chamada no tempo e no espaço. Agora eu vou falar da terceira. Então nós fomos lá para o Xerente, me casei em 60, fomos para o Xerente casado, eu fiz um estágio de 9 meses antes, o Instituto exigia o estágio, para depois diplomar. Foi fazer o estágio, lá no estágio o pastor Guto já estava trabalhando como missionário da junta lá, e me convidou para fazer o estágio lá. E depois nós fomos em 60. Eu queria ir para o Chavante, porque o Chavante era a etnia indígena tecnicola naquela época. Francisco Meirelles estava fazendo um trabalho de atuação, aí do Chavante todo mundo falava. E eu queria o rio mais largo, a mata mais densa, né? A onça mais brava, né? A etnia assim, mais primitiva. Né? Quando eu fui fazer meu estágio em Xerente, cheguei lá, ainda vestido de roupa, cozinhando mais ou menos como nós, eu disse, não, eu não quero isso aqui. Aí fiz meu estágio. Mas eu falo aqui com um curso de linguística aqui, também por causa do reverendo Paulo Gaio, que tinha um trabalho fracassado, ele não repara, ele botou como objetivo do PNL que daqui não sai ninguém sem treinamento linguístico. Mas só que a missão na Vacina não tinha. Então ele convidou simplesmente Ursula Wischer, a tradutora do Novo Testamento para os Pinganhos, que havia mal chegado da Alemanha
se